Ah, Marcélia, mas eu acho que na rede pública é muito mais difícil falar com o professor e ele aceitar. Aqui ninguém reconhece nada, ninguém aceita nada. Ah, e na rede pública, falar com o professor, não é que eu não tenha segurança, é que eles não aceitam. É muito mais tensa essa situação de falar com o professor. Claro que há particularidades de cada segmento e nós não estamos dizendo que não tenha particularidades. No entanto, a mesma propriedade que você é coordenadora da rede pública e da particular, ambas devem ter ao falar com o professor diante de algo que precisa mudar ou melhorar. E não devemos aceitar práticas insatisfatórias que comprometem o desenvolvimento dos meus alunos, que prejudique a minha equipe, que prejudique a minha escola. Então, nesta hora, a gente não pode, mas eu não vou deixar passar. Por quê vai deixar passar? Se vai sobrar para você, mesmo sendo coordenadora da rede pública. Então, da mesma forma que o professor tem as suas responsabilidades e deveres, a sua também é o dever e responsabilidade de falar e orientar com o professor. Então, não desista de falar. O problema aqui nem é esse. Eu tenho segurança para falar com o professor. Mas quando eu indico algo que precisa mudar, que precisa melhorar, o meu professor, ele não aceita. E agora independe do público. Às vezes não fala assim, olha, não aceita que ele está errado. Não é assim que a gente pensa? Já aconteceu isso com você? O professor, ele não aceita que errou. O meu professor não aceita que precisa mudar. E aí, eu entendo, coordenadora, que quando você pensa desta forma, muitas vezes gera aquele clima na escola. E por medo desse clima, dessa inimizade, vamos dizer assim, muitas vezes você, coordenadora, acaba deixando de falar com o professor sobre algo que precisa mudar, que precisa melhorar, que precisa fazer diferente, que precisa fazer melhor para ter resultados na prática dos alunos. Só que eu vou dizer um negócio para você, coordenadora. Se preocupe menos em agradar e mais em orientar. Se preocupe menos em agradar e se preocupe mais em gerar resultados. Eu não estou dizendo para você ser indiferente ao seu professor. Estou dizendo para você agir com empatia, com sutileza e com respeito, fazendo o seu papel sem deixar de exercê-lo. Essa é a grande questão. Então, se eu fico pensando, olha, mas se eu falar e não gostar, e tá tudo bem não gostar. Todos nós temos direito de não gostar, mas todas nós, professores e coordenadores, temos direito de entender e compreender o que precisa mudar e melhorar. Não gostar é direito, mas não realizar nem sempre é. Na grande maioria não é. Então, nós temos que, enquanto coordenadoras, ter a preocupação sempre em orientar, em gerar resultado, em ter segurança e fazer o meu papel. Entender que se o professor, diante do que está sendo exposto, com segurança e clareza da minha parte, ele não aceita, ele precisa compreender que daquela situação que está sendo indicada para ele mudar na sua prática é o caminho para gerar resultados. Tá? Então, essa é uma grande questão que a gente precisa começar a mudar a nossa mentalidade para que possamos ter segurança em falar com o professor, independente do contexto que a gente atue.